Então tá bom, Bia, eu vou fazer uma oração aqui pra gente começar. Tá Aí bom, você já pode falar sobre o capítulo, tá bom? tá bom. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana. Muito obrigado por esse privilégio que temos de acessar a sua palavra. Muito obrigado também por todos esses outros capítulos que já foram aqui explicados, explanados. Abençoe a Bia, use ela, para que ela possa trazer uma mensagem que vem de ti. Abençoe esse restante de dia e abençoe também o santo sábado do Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em Jesus. Amém. Amém. Então, posso já começar? Pode, me diz aí, Tá. Todas do as minhas, que no... fala esse capítulo? Todas as minhas notas estão em inglês, então eu vou estar aqui traduzindo na cabeça. Então, primeiramente, bom dia para vocês, todo mundo assistindo. Muito obrigada por ter me convidado para estudar esse livro, Os Escolhidos, né? Com vocês. E o capítulo 25 fala do êxodo. Os israelitas deixando o Egito. Para mim, o tema do capítulo era o compromisso de Deus com o povo dele. Destacando aquela batalha que a gente tem toda hora, né? Em momentos de problemas e muito relevante ao dia de hoje, assim, com pessoas perdendo o trabalho, os estudos na dificuldade, tudo assim. Aquela esperança contra o desespero. Ou igual esses vídeos e memes assim na internet, a expectativa contra a realidade. E o que acontece quando o problema tá ali e não tem esperança nenhuma, não dá para ver nada. Então, esse capítulo é baseado no Êxodo 12 a 15. Eu queria falar primeiramente em Êxodos, assim, você encontra duas frases importantíssimas, assim, tão importantes que são referenciadas mais de 20 vezes na Bíblia. Tá em Êxodo 34, 6 e 7. Eu vou ler aqui, mas vai ser minha Bíblia em inglês. E vai ser inglês para sempre. Mas vocês podem acompanhar Êxodos 34, 6 a 7. Eu vou ler aqui. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sins, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon children and the children's children to the third and fourth generation. Então, na primeira sentença aqui, estava assim, focando nas palavras-chave. Eu não tenho dúvida porque esse texto é tão importante. Ele ilumina todas as características amorosas de Deus. A compaixão, a graça, paciência, aquele amor leal e fidelidade. Então, em Êxodo há dois grandes movimentos. O primeiro é o Êxodo, que Deus tira o povo de Israel da escravidão. E o segundo movimento, Deus leva ao Mount Sinai. Mount Sinai? Sim, acho que é. Isso. Onde convida toda a nação para uma parceria com ele, com Deus, para que possam ser moldados por seus valores e caráter, representando Deus a todas as outras nações. Mas vamos concentrar-nos na primeira parte, no primeiro movimento, que é o êxodo mesmo. A história tão incrível como Deus conduziu Israel para fora da escravidão, com 3 exemplos de Deus renovando nossa esperança em meio de escuridão. Só nessa saída tem 3 exemplos grandes no capítulo. Vamos ali no primeiro, então. Esse é o começo do capítulo. Comecei já. O primeiro, o caminho a Canaã. Então, o capítulo começa com os israelitas se organizando, unidos, saindo, marchando para... Tá tudo rolando aqui, peraí. Não, mas tá Organizado, dando certo, dá pra entender. organizando, marchando unidos para fora do Egito. Cerca de 600.000 homens, não contando mulheres e crianças, embarcam nessa jornada para a Terra Prometida. Mas em Êxodo
13, 17 e 18, somos informados que Deus nos levou para outro caminho, neste caso, a direção oposta, completamente oposta, ele levou. Hello, é minha amiga também aqui, Poppy, tá aqui em inglês. Hi, Poppy, assistindo. Eu vou ler aqui Êxodo 13 e 17, no capítulo do livro. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. E Deus conduziu eles para esse caminho do deserto em direção ao Mar Vermelho. E eles saíram em formação. O que era vamos falar a palavra aqui. Não tô conseguindo. Ressaltou? Não. Vamos aqui, gente. Peraí. Raciocínio de Deus. Que esse raciocínio de Deus nos mostra sobre os israelitas nesse texto. Lembrando que essas pessoas que embarcaram já testemunharam o poder de Deus nas 10 pragas. Eles viram que ele é capaz de derrotar o faraó e tirar eles da escravidão. E essas mesmas pessoas também que Deus diz que estão pensando em mudar de ideia e voltarem porque vão ver uma guerra. Pode agir uma guerra. Quando enfrenta algum tipo de dificuldade, eles estão pensando em voltar. Eles até considerariam retornar ao Egito, o lugar que eles estavam. São escravos. Eles eram escravos lá, onde teve o sofrimento inteiro. Eles até pegaram pão sem fermento na pressa de partir para significar a descontinuidade das suas vidas lá. Como que eles puderam voltar para o Egito, ter esse pensamento? Mas antes de a gente chamar deles de ingênuos, tem que olhar no espelho e pensar de você e eu, né? Como cristão hoje, algumas vezes a gente não pensa voltar para o Egito. Quando nos colocamos nossa fé em Cristo, quando nos arrependemos e deixamos o pecado para trás, quantas vezes a gente já pensou da vida antes que Deus nos mandou nessa jornada que parece que está em círculo? Assim, mandou-nos para essa direção completamente oposta do que a gente já imaginava. A gente está pensando, vamos voltar? She speaks português. Eu falo português, né? Mais ou menos. Mas isso também nos mostra a natureza. Mas isso também mostra a nossa natureza, a natureza e o caráter de Deus. Este é um Deus que conhece seu povo perfeitamente. Em Gênesis, Deus escolheu uma família, os israelitas, entre todas as nações e prometeu resgatar o mundo inteiro com essa família. E o Gênesis termina com Abraão em Egito. 400 anos depois, a família cresce e se torna esse grupo de pessoas chamado Israel, os israelitas. Ele conhece exatamente quem eles são e o que eles vão fazer. Pessoas que serão tentados a voltar ao Egito e pecar. E ainda vemos ainda vemos nessa história o amor de Deus por eles e quanto ele transborda. O amor pelo seu povo escolhido e aqueles estrangeiros que também estavam no meio dos 600 mil. O live de ontem ali, eu assisti antes de fazer o meu. Tocou um pouco na salvação. Que a salvação não era só para uma nação, um povo, mas era para todos. Por que Deus permitiu que essas pessoas acompanhassem os israelitas? Por que você acha? Posso perguntar uma pergunta? Perguntar uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Ou eu tenho que ficar falando? Eu acho que nós, como seres humanos e pecadores, a gente tem uma tendência a ser incrédulo, né? Então,
é difícil, às vezes é difícil a gente manter uma fé, porque a fé é justamente coisas que a gente não consegue ver, né? Acreditar naquilo que a gente não pode ver. Então, eu acho que é o comodismo mesmo, a gente não querer dar esse passo de fé, mesmo sem saber o que vai acontecer no final. Sim. E também Deus, E a... Deus não é um Deus... Pode falar? Não, só lendo aqui um comentário da Sara, que ela falou que eles achavam que a salvação era exclusiva deles. Mas, na verdade, a salvação é para todos. Exatamente, Deus não é um Deus parcial. Ele dá a todos nós oportunidades iguais. E eu acho que até o próprio faraó teve a oportunidade, Deus deu a oportunidade para ele sair com Moisés e para Canaã. Mas ele negou. Ok, essa é a primeira parte de esperança que tem nesse capítulo. Só a jornada até Canaã já é uma coisa incrível. A segunda aqui era a coluna de nuvem. Então, as colunas de nuvem e fogo significavam a presença de Deus na vida dos israelitas. Israelitas. Lembramos que os israelitas foram tirados da escravidão para servir Deus, não por nada. Imagina se essas colunas de nuvens não existissem. Eles estavam na beira do deserto. O que eles iam fazer? A Bíblia é intencional a nos dar dois detalhes. Eles viajaram dia e noite e essa nuvem não se afastou do povo. Você tem que imaginar isso também, que essas colunas não eram pequenas. A presença de Deus também nunca é detalhado como pequeno. Imagina, para iluminar o campo de 600 mil pessoas. Eram enormes. E eu nem consigo imaginar isso agora. Sim. Esse que é o Deus que nós adoramos, que nunca deixa o nosso lado e dá essa luz dia e noite. Dia e noite. Ele nunca nos deixa. Não seria ótimo se fosse a mesma coisa hoje? Deus pudesse dar uma coluna de nuvem para me mostrar qual universidade ir, qual trabalho aceitar, para quem ter um relacionamento com, qual igreja frequentar, etc, etc. Muitas coisas, mas Deus também não deixou sozinho hoje também, igual que ele não deixou os israelitas, ele não nos deixou. Em Mateus 28, Jesus disse, mais ou menos ele disse ali, eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Então, essa é outra mensagem de esperança tão grande. E vamos para a terceira e última aqui, que eu acho que é ele nos guia, ele nos deu o Consolador. O Espírito Santo. Sim, claro. A terceira mensagem de esperança aqui no capítulo é mesmo na ameaça do faraó. Quando ele já estava no caminho, talvez alguns dias ou semanas depois que eles partiram, o faraó mudou de ideia, tendo uma mudança do coração. Mas também, em Êxodo 14:8, fala que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Por que ele faria isso? Ele endureceu o coração do faraó. Imagina, 430 anos de escravidão brutal, desconsiderando sua humanidade, sendo tratado menos do que humano. O faraó até querendo exterminar o povo, jogando todos os filhos primogênitos no rio. O faraó havia redefinido o bem e o mal para seu benefício, tornando o Egito pior do que Babilônia. E Israel era uma ameaça ao seu poder. Ele tinha muito ódio e maldade no coração dele. E apenas nas primeiras 5 pragas, a Bíblia fala para nós que ele endureceu seu próprio coração, criando um monstro, enviando todo o seu exército para recapturar seu orgulho, a sua imagem de poder. Ele testemunhou Deus
mais uma vez. Quando encontrou a nuvem de fogo e de fumaça e as paredes de água, não havia como negar que seus deuses eram nada contra o Deus verdadeiro de Israel. Deus usou Sim. seu poder para atrair o mal para sua própria destruição. No capítulo 25 está escrito aqui. Deus levou os hebreus para a fortaleza das montanhas junto ao mar para que pudesse manifestar seu poder e derrubar completamente, de maneira inconfundível, o orgulho dos seus opressores. Ele escolheu esse meio para provar a fé do povo de Israel e fortalecer sua confiança nele. Depois disso, encontramos o primeiro cântico de adoração na Bíblia, louvando a Deus por tudo. E nessa história que a palavra salvação é usada pela primeira vez. A canção do mar detalha Deus enfrentando o mal, resgatando os escravos, conduzindo seu povo para a terra prometida e morando com eles. O propósito do êxodo não era ser um julgamento final das pessoas lá, mas era um chamado para voltar para a adoração verdadeira. Então, todos nós vivemos em uma versão da Babilônia ou do Egito, um mundo qual seu sistema redefine o bem e o mal para seu próprio benefício, mas há esperança no meio de cada luta. Há esperança no meio de cada luta. Deus nos deu essa luz dia e noite para continuarmos marchando para frente. Mesmo quando estamos, como vou falar? Mesmo quando a gente está com uma batalha em todas as frentes. Frontes. Assim, tá. E a gente não dá para ver nenhuma luz, nenhuma esperança. Deus está lá. Essa esperança não dá para ver. Tá tudo escuro, mas Deus está lá. O que a gente vai fazer nesses momentos? A fidelidade passada de Deus é a que motiva a esperança para o futuro. Você olha para frente, olhando para trás, não confiando em nada além do caráter de Deus. E o que é o caráter de Deus? Que é falado mais de 20 vezes na Bíblia. Sua compaixão, sua graça, sua paciência, seu amor, sua fidelidade. Como a poeta em Salmos 39, você pode também seguir comigo agora, Salmos 39, verso 7. Eu vou achar aqui rapidinho. Vai ser em inglês de novo. Deixa eu ver aqui. Salmos 39, verso 7. And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. Minha esperança está em você. Então, a fé que os israelitas demonstraram, a esperança que Deus nos espera a ter, não é aquela fé que surge só quando a gente está vendo a luz no fim do túnel, dá para ver uma saída. Não. É quando todas as nossas frentes estão barricaded. Não vou conseguir achar a palavra. Não dá para ver luz nenhuma. O quarto está na escuridão total. Aí depois, quando a gente usa a nossa fé, exercita a nossa fé nesse momento, Deus faz os milagres dele. Igual ele fez 3 vezes aqui com mensagem de esperança. Deus nos chama a ter esse tipo de fé na escuridão plena. E é essa esperança que ele quer de nós. Que a gente tem para o futuro, para os dias finais, que vai acontecer a mesma coisa. E é isso que eu entendi do capítulo 25. Se você entendeu diferente, me fala. Foi ótimo, é isso mesmo. Acho que a gente tem que exercer mais a nossa fé, né? Não apenas falar sobre a fé, mas exercer de fato a nossa fé. E é isso, eles já tinham visto
já tinham provado como Deus era, o que Deus podia fazer, e ainda assim eles cogitaram em não acreditar, né? E hoje a gente tem uma Bíblia inteira que foi escrita durante mais de 1.600 anos. A gente vê que Deus pode fazer vários milagres, que Ele pode realizar coisas que para nós pode ser impossível. E ainda assim, às vezes a gente falha na nossa fé, né? Às vezes a gente Uhum. quer lutar com as nossas próprias forças, sendo que a única coisa que a gente precisa fazer é confiar e entregar nas mãos de Deus mesmo, né? Na Bíblia inteira, fala sobre essa aliança do povo de Deus com ele, assim, começando com... Tem Davi, tem Abraão, assim, falando, se você cumpre a sua parte, eu também vou cumprir minha parte. Mas Deus é tão bom, é tão bondoso nessa maneira que, assim, a gente nunca cumpre a nossa parte. Mas ele ainda cumpre a parte dele. E aconteceu tantas vezes na Bíblia, aconteceu de novo, até chegou Jesus. Aí Jesus, assim, deu e abriu essa porta para quem quer passar para receber a salvação. Não Sim, tem mais essa necessidade de cumprir a nossa parte. A gente já ganhou de graça. É só atravessar a porta, que é Jesus, né? sim. A nossa parte é simples, né? É É. realmente só aceitar e seguir. É só tomar a nossa cruz e seguir mesmo. É igual capítulo Ah, 25. É só dar um passo para frente, é só avançar. Que falou, né? Deus fala, sim, avança e vai achar o meio. sim. Isso mesmo, Bia. Foi Ah, ótimo obrigada. mesmo. Seu português está ótimo. Aqui na quarentena estou aprendendo mais línguas, mas eu acho que a mais importante é visitar português de novo, então. Mas foi ótimo, foi ótimo. E aí, é isso. Eu gosto de encerrar com uma oração. E eu queria saber se você pode orar pra gente. Posso orar? Posso orar em inglês ou você quer orar em português? Pode orar em inglês, que é bom para já ir Obrigada. exercitando o dom de línguas. Tá bom. Então, vamos orar. Dear God, thank you for the presence we had today and this morning, learning more about your word and learning about the hope that you transpire through all these generations, beginning with Israel and now to us, that you have opened the door in hope and that we may see you in even the darkest times. When there is no light, we find light, which is very relevant for the day to day. Bless Louise and everyone watching here and the people that are going to watch after as well, that they may receive your word and receive this hope of the Holy Spirit and that it may be with them. Thank you very much, and may we have a blessed Sabbath that's coming. In the name of Jesus, amen. Amen. Amém. Gente, tá cedo demais para eu traduzir, mas é Foi isso. muito Isso é um rápido, desculpa. convite também para vocês estudarem inglês. Mas foi ótimo, gente. Quem não entendeu, faça sua oração em português mesmo, que Deus atende e escuta todas.